E o Neto que falou sobre a vitória do Botafogo, tava todo mundo fazendo piadinha que ia ser uma goleada, aí o Botafogo foi lá e ganhou do PSG, atual campeão da Champions. Então vamos dar uma olhada nisso agora. Papo furado aí, ó, Botafogo, Palmeiras, é Brasil, isso é mentira, cara. Ah, você acha então que os jornalistas flamenguistas estavam torcendo pro Botafogo? Nós, todos os brasileiros, a gente, pô, tirando sarro, eu tô falando por mim, é 8-0, 5-4, 7-7. Cara, o Botafogo que merece os aplausos. Ah, o futebol brasileiro. Que futebol brasileiro que nem é convocado para a seleção brasileira? E o cara que fez o gol, o Igor Jesus, foi convocado de novo? Vocês da imprensa do Rio falam disso? Vocês que sempre desprezaram de uma maneira muito forte o Botafogo. A maioria de vocês. Botafogo é vice-campeão brasileiro, campeão da Libertadores e conseguiu uma vitória importantíssima e está classificado para a próxima fase. E aí? Agora, nossa, o Botafogo é o caralho, meu irmão. O Botafogo é o do Botafogo, não é do torcedor, meu irmão. O Botafogo representa o Brasil, não, o Botafogo representa o Botafogo. A torcida do Botafogo, os caras que sofreram, que foram maltratados nos últimos anos. Tanto é que nesse ano todo mundo metendo pau no Botafogo. Agora, olha, o Botafogo é brasileiro, não, o Botafogo é do Botafogo, irmão. Parabéns ao Botafogo. E, cara, não é nem brincadeira, mano. O que tinha de piada, mano? Eu vi todo mundo fazendo piada do Botafogo. Você fez piada do Botafogo, provavelmente, né? Então, cara, não tem essa. Todo mundo tava zoando, o Botafogo foi lá e, mano, calou todo mundo. Tough game. They were very good in defense, so we had many chances that we can score and we didn't. We was not, I think, full focus about moments that we can score, and it was like main thing that we have to think about for the next game. Maybe you were not so full focus because after the first game and fatigue, stress also, it was difficult to keep going. No, I mean, it's difficult, to say something now. I think we just have to prepare ourselves for the next game to be full focus and just win the game. Cada vez was the game between Conmebol Libertadores champion and World Champions League champion. Do you think it's difficult for you to face American teams? You're not used to this. You think? No, I don't think. I don't think. We were expected to face such a strong team of Botafogo. So. Yeah, of course we know that in this World Cup clubs, they are all very good teams. So we respect all of them. We just going out to play just our game, and today it was not our game. What were Luis Enrique's words after the game? We didn't speak yet. I think we'll be next days have a speech about the game. So now we just recovery and think about the next game. We saw that the team was very sad. Like we saw Zaire Emery and Doué very sad about this loss. How is the spirit of the team right now? Yeah, of course we are a little bit not feeling like happiness because we lost today, but it's normal, it's football. Every time you can lose, you can win, but you just have to be full focus for the next game, to just think that we should win and we will go for the next game to be just full ready. Fisher, in this season, has always come back well from defeat, so you lost a few in the Champions League, but you always managed to come back, and you're going to use this to go forward and challenge for this World Cup. Yeah, of course, we will go for the next game and we just put everything on the field and we will try to win, of course, every game we are going. Also today, when we go to the field, we know that we have to win, but sometimes football is not giving you back everything what you deserve. Então é oficial, Botafogo entrou na mente do PSG, não tô brincando, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é que, cara, eles tentaram, eles atacaram, só que eles não conseguiam nem chutar a gol, mano, de tão fechada que tava a defesa do Botafogo, cara. Como ele disse aí, eles mereciam ter vencido, não sei, né, se merecia, era pra ter vencido, mas, cara, não tira o mérito do Botafogo, que defendeu muito bem. Que coisa feia. Cara, vocês sabem o que o PSG fez com um time, entre aspas, retranqueiro, que é o time do Simeone? 4-0. O que ele fez com a Inter de Milão, que era a melhor defesa da Champions? 5-0. Entendeu, cara? Então, ó, o Botafogo segurou o PSG. Tu sabe o que é isso? E vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo muito bom do Marcelo Beckler, explicando um pouco da tática. O Paris Saint-Germain é o azul e é claro que o Botafogo é o branco, né? Teve algo diferente na escalação do Botafogo, foi a entrada do Alan. Eu até imaginava que ele fosse jogar atrás do Marlon Freitas e do Gregory, mas ele jogou um pouco mais à frente, até para emparelhar um pouquinho mais com o Vitinha. Mas basicamente era o Arthur
atacando pelo lado direito, o Igor Jesus brigando muito bem em todas no meio dos zagueiros do PSG, pouco do Savarino ofensivamente pelo outro lado, mas foi muito importante nas dobras e para que não deixasse que Hakimi e Désiré Doué atacassem bem pelo outro lado. Aliás, isso, né, do Botafogo dobrar, triplicar a marcação, acho que foi uma grande chave dessa partida. E uma defesa muito bem fechada, com 4 jogadores, com Gregore e com Marlon Freitas, com Alan ou entre os dois, ou um pouco mais à frente, dependia do momento de ataque do Paris Saint-Germain. Arthur um pouquinho mais solto com o Igor Jesus e o Savarino cuidando mais por aqui. Paris Saint-Germain, para mim, teve um problema tático, especialmente até a entrada do Nuno Mendes, que foi manter um esquema com 3 zagueiros contra um time que só tinha um atacante. Se você tem só um atacante para marcar a sua saída de bola, você não precisa de 3 atrás. Você podia desfazer, em alguns momentos o Vitinha recuava e mandava o Lucas Hernandes subir, que era por isso. Se você tem um jogador na frente, você pode ter um lateral a mais, o Lucas Hernandes é um lateral de origem, porque 2 fazem a saída contra recua um volante, recua um meio-campista, ou ele dá algum apoio por aqui, e faria a saída de bola muito bem, como o Paris Saint-Germain mantinha 3 jogadores aqui, e ainda o Beraldo, que é canhoto pelo lado direito, que atrapalha muito o perfil de passe dele, fazia com que o Botafogo conseguisse montar um esquema defensivo com muita gente para marcar o Paris Saint-Germain no meio campo e para impedir o Paris Saint-Germain no meio campo. O Paris Saint-Germain começou o jogo levando um pouco mais de perigo. Eu vou ter que usar uma bolinha preta aqui, simplesmente porque o branco já é o Botafogo. Quando ele conseguia atacar pelo lado direito, ou começar a jogada pelo lado direito, e inverter bola no Kvaratskhelia, porque até que o Botafogo se recompusesse por aqui, tinha passagem de jogador, e o Kvaratskhelia conseguia em 1 ou 2 oportunidades puxar para o meio para finalizar. Mas o que o Botafogo fazia muito bem, como era um time muito solidário, muito entregue na marcação, era nessas bolas que eram cruzadas de um lado para o outro, rapidamente o time se rearmava e se remontava para que praticamente não tivesse 1 contra 1 do Kvaratskhelia contra o Vitinho. Isso foi muito importante, porque tanto com o Vitinho de um lado como com o Alex Telles do outro, sempre tinha muita proteção do Botafogo, sempre tinha dobra ou marcação triplicada para que o Paris Saint-Germain não conseguisse pelos lados levar vantagem. Uma coisa que o PSG faz muito bem normalmente é fazer com que os meio-campistas se movimentem, normalmente é Fabian Ruiz, João Neves e Vitinha, mas que eles se movimentem durante o jogo para que eles deixem de ser referência para os seus marcadores e que eles apareçam em espaços que o marcador não espera. Só que o Botafogo, como estava muito recuado, estudou muito Paris Saint-Germain, e também tinha os 2 titulares no banco de reservas, que normalmente fazem isso melhor, o Paris Saint-Germain não teve tanto esse deslocamento entre os meio-campistas, não tinha espaço para fazer esse deslocamento entre os meio-campistas, porque as linhas do Botafogo estavam muito bem juntinhas por aqui, e o Paris Saint-Germain não conseguiu atacar o Botafogo. Tinha que esperar o Botafogo uma escapada de um jogador em velocidade, uma bola em velocidade, conseguiu fazer isso com o passe do Savarino para o Igor Jesus. Para mim, é uma bola muito mal defendida pelo Beraldo. Tinha ou feito a falta, ou ter sido mais contundente uma tentativa de desarme inicial, e depois que ele arranca o chute, desvia no pátio e fica sem chance para o Donnarumma defender no gol do Botafogo. Mas aqui acho que um time exposto como estava o Paris Saint-Germain, que estava jogando, dando contra-ataque para o Botafogo, tem que fazer um pouco mais de falta tática, e faltou uma falta tática no gol do Botafogo. Então, para mim, o mérito do Botafogo foi estar muito entregue à marcação, muito comprometido na marcação para evitar 1 contra 1 dos atacantes do Paris Saint-Germain contra os seus laterais, para evitar jogadas entre linhas dos meio-campistas do Paris Saint-Germain e chegada deles mais à frente para empurrar muito a defesa do Botafogo para trás. Eu acho que isso foi causado também por um dos problemas do Paris Saint-Germain não construir vantagem numérica, tendo 3 jogadores de defesa por aqui, com só um atacante do Botafogo. Algo que também o Paris Saint-Germain acho que poderia ter feito melhor era no segundo tempo, quando o Botafogo estava mais atrás, girar a bola um pouco mais rápido de um lado para o outro para tentar achar situações de 1 contra 1. Quando a bola está por aqui, o Botafogo precisa se fechar mais por aqui e vai sobrar o espaço lá do outro lado. Então que venham os apoios, que essa bola gire muito rápido de um lado para o outro. Faltou o Vitinha, né, um dos grandes meio-campistas da temporada, mas ele não conseguiu, ele foi muito bem marcado de muito perto, porque o Botafogo estudou muito bem o Paris Saint-Germain. Faltou com que o Vitinha tivesse mais espaço para fazer essas jogadas do Paris Saint-Germain de um lado para o outro. Não conseguiu fazer, bem anulado pelo Botafogo. Pouco espaço para se jogar entre as linhas do Botafogo. O Luiz Henrique disse, a gente está acostumado a jogar contra times de bloco baixo, mas nenhum tinha se defendido tão bem como o Botafogo fez essa temporada.
Eu concordo, os números que eu mostrei aqui anteriormente também, da média que tem o Paris Saint-Germain, que normalmente é 3, 4 vezes mais alta nos outros campeonatos que disputou e contra o Botafogo foi muito menor. Fora que também tinha conseguido não só em média, mas em grandes jogos. Inter de Milão, Arsenal, Liverpool, um volume muito grande de chegadas à frente, o Botafogo protegeu muito bem, sempre muito compacto e sempre muito atento e sempre muito solidário para impedir essas chegadas do Paris Saint-Germain. Então, como o Marcelo Beckler disse, cara, muito bem defendido, o Botafogo teve um tático muito bom, claro, né, cara, um tático muito bem montado pelo Paiva, cara, então foi uma coisa muito, como posso explicar, diferenciada, né, cara, como assim diferenciada? Porque, como eu disse ali atrás, times europeus, conhecidos por ter boas defesas, tomaram 5, tomaram 4, e o Botafogo foi lá, segurou e ainda ganhou a partida, cara. Então foi uma coisa absurda, né? Uma menção honrosa aqui pro Igor Jesus, que tava, cara, batalhando por todas as bolas. Uma bola lançada pra frente, ele chegava nela, disputava com os zagueiros, 2 zagueiros, e também o Barbosa defendendo muito, cara. Fora também os outros do elenco do Botafogo, que o conjunto, cara, foi absurdo, essa partida foi histórica, cara. Ah, mas não sei o que, cara, foi absurdo, só isso.